Sejam bem-vindos ao seu canal Sobreviventes do Evangelho. Peço que você visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube, onde você encontrará todas as pregações, todos os estudos feitos especialmente para vocês. Venha ser um sobrevivente do Evangelho, se encher de Deus, se encher da mensagem do Espírito Santo. Eu estou esperando você. E hoje falaremos sobre a vida de Jó, um dos personagens mais magníficos da história do povo judeu. No Velho Testamento você vai encontrar a história de Jó, um homem determinado, um homem que apesar de todas as coisas se manteve firme diante da presença de Deus. E mesmo com todas as ciladas de Satanás contra a vida dele, mesmo Satanás indo até o próprio Deus para pedir a cabeça de Jó, Jó em nenhum momento deixou-se abalar e se entregou. Então hoje vamos conhecer essa história maravilhosa da vida de Jó. Em primeiro lugar, vamos comprovar aqui a existência de Jó, para que você não pense que a história de Jó foi apenas uma ficção religiosa, foi apenas um conto da carochinha. Então, peço que você já pegue a sua Bíblia, deixe ela pertinho de você e vamos ler o nosso primeiro texto de hoje. Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então aqui o apóstolo menciona Jó e menciona a misericordiosa presença do Senhor e piedosa na vida de Jó. E diz que a mesma misericórdia que Deus apresentou a Jó, Ele pode apresentar a mim e a você. Então, vamos entrar aqui na história de Jó, vamos abrir a palavra de Deus em Jó 1 e nós vamos começar lendo do 6 ao 12. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você vê que aqui nós já vemos que Satanás ele realmente anda na terra, rodeando a terra. A palavra de Deus diz que os seus demônios estão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Esse debalde quer dizer, porventura teme Jó a Deus em vão ou sem receber nada em troca? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da sua presença do Senhor. Pois é, Deus aqui deu autoridade a Satanás para tocar na vida de Jó. Porque, muito estranhamente, Satanás ele pediu a cabeça de Jó para Deus, dizendo que, na verdade, ele só adorava a Deus, só bendizia o seu nome por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, que era uma troca. Vamos agora para Jó 2, vamos ler do 3 ao 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Pois é, aqui vemos uma coisa no meio desse texto muito interessante. Satanás colocou úlceras malignas em Jó. Então, se você acha que Satanás não pode colocar doença nas pessoas, se ele não pode deixar pessoas doentes com úlceras, depressão, síndrome do pânico, aqui está uma resposta a isso. Jó ficou doente porque Satanás colocou a doença. Então essa é uma coisa muito séria, nós temos que prestar atenção aqui nesse texto. Vamos fazer um resumo aqui do começo da história de Jó. Jó é um homem super abençoado. Muitos filhos, gado, muitas posses, e isso explica no começo aqui do texto. Se você quiser voltar lá para ler, você vai ver tudo que Jó tinha. Era um homem muito abençoado por Deus. E Satanás, quando chega ao trono de Deus e diz a Deus a seguinte coisa: ele só te adora e só te bendiz o teu nome por tudo aquilo que ele tem, por tudo aquilo que você prospera nas mãos dele. É por isso que ele te adora. Mas arranque tudo dele, dê uma doença para ele, que você vai ver se ele vai continuar bendizendo e adorando o teu nome. Então, essa é a mensagem central desse texto, onde Satanás coloca Jó no banco dos réus, querendo provocar alguma coisa que cause a condenação de Jó. Porque no início do texto, Deus diz a Satanás: tem visto o meu servo Jó, fiel, homem íntegro, que se aparta do mal? Então, Satanás fará o possível e o impossível para tirar você da presença de Deus, para tirar você da retidão do Espírito Santo, para arrancar você do seu foco em Jesus. Então, preste atenção, fique ligado nos sinais e de maneira nenhuma faça como a esposa de Jó fez. Enquanto estava tudo bem, ela batia palmas para Deus, mas quando as coisas começaram a piorar, o que fez esta mulher? Disse ao seu marido: amaldiçoa este Deus e morre. Vejam só, a palavra Satanás significa adversário, opositor. E Satanás, ele é oposto a tudo que é verdade, a tudo que é certo. E nós vemos aqui nesse texto uma cena como se fosse um tribunal, sendo Deus o advogado de Jó e Satanás como se fosse o promotor, acusando Jó de diversos crimes. Mas na verdade, o que Satanás queria era afrontar a Deus, era atacar a Deus, mostrar para Deus que, na verdade, ele não valia nada, que Deus não valia nada, que na verdade o que era interessante para Jó era todas as coisas que ele dava para ele. Era como se ele dissesse para Deus: tu estás pagando Jó para o temer, tu não és um Deus digno de ser adorado, de ser idolatrado, tu não és um Deus digno de ser temido, de ser amado, porque você precisa pagar as pessoas para o adorarem. E isso soa um pouco familiar aos nossos ouvidos, não é mesmo? Porque o que vemos e o que ouvimos hoje, numa grande parte das instituições religiosas: entregue seu dízimo e você será abençoado, mas se não entregar, será amaldiçoado. Venda todos os teus bens e entregue no gasofilácio. Entregue para a liderança. E o Senhor levará você aos montes altos e entregará todos os reinos desta terra. Pague os seus votos e você ficará rico em poucas semanas. Eles dizem, na verdade, a mesma coisa que Satanás diz a Deus para se referir e testar a fidelidade de Jó. Satanás diz a Deus: ele só te adora porque você dá tudo a ele.
e eles viram a chave e dizem para você: você só terá as coisas de Deus, você só terá as bênçãos de Deus se der o seu tudo para Ele. E Deus diz, na verdade, nada disso é preciso. Eu não quero nada disso. Pois se você tirar tudo de Jó, tirar todos os seus bens, os seus filhos, acabar com a vida de Jó, colocar uma doença em seu corpo, mesmo assim ele me adorará. Ele bendirá o meu nome, porque na verdade ele está interessado em quem eu sou e naquilo que eu represento para a sua vida, não no que ele pode me dar, não no que eu posso dar a ele. Mas as pessoas hoje, irresponsavelmente, estão dizendo, aqueles que estão buscando a salvação, buscando a Deus, dizendo aquilo: você quer o melhor de Deus? Dê o seu tudo. E na verdade, é exatamente aquilo em que Satanás se baseia para testar a fidelidade de Jó. Os 3 amigos de Jó disseram a ele: você está sofrendo tudo isso porque você está em pecado. Mas isso não é a verdade dos fatos. Nós conhecemos a verdade dos fatos. A verdade é que Satanás pediu a cabeça de Jó a Deus, e Deus, conhecendo a Jó, disse: vá em frente e vamos ver qual é a verdade, o que está dentro de Jó. Se é apenas a ganância, se é esse espírito de troca, ou se é um amor verdadeiro por mim. E quantas vezes em momentos difíceis da nossa vida, nós procuramos alguém para nos ajudar, nos dar uma palavra, e recebemos a resposta como: você não tem fé. Isso está acontecendo na sua vida porque você está em pecado, porque existe um demônio, ou porque você não deu dízimo, ou porque você não cumpriu o seu voto. Não estou querendo dizer aqui que demônios não possam causar isso a você. Eles podem causar isso a você. Mas se você estiver em Deus como Jó estava, se você for uma pessoa íntegra que se afasta do mal como Jó, se acontecer algo ruim na sua vida, acredite que é por permissão de Deus. Então, Jesus sabe que você está longe do pecado. Não se preocupe. Se a sua vida está afincada na rocha que é Jesus, Deus está no controle de todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Apenas veja com os olhos espirituais e não se desespere. Na verdade, o que estava acontecendo naquele momento era uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Como diz a palavra em Efésios 6:12. E o motivo fundamental do sofrimento de Jó foi calar as calúnias e a difamação de Satanás. Foi silenciar as acusações e as blasfêmias que Satanás dizia perante Deus a respeito dele. E provar que mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo acabado praticamente a sua vida e tudo aquilo que ele tinha construído, ele honraria a Deus de qualquer maneira. Foi uma guerra espiritual entre Deus e Satanás, para provar que Deus realmente era digno de toda a adoração do homem, e a adoração por Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele simboliza na vida do homem, e não por tudo aquilo que Ele pode dar ao homem. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está no pior momento da sua vida, lembre-se que a sua fidelidade a Deus, que o seu silêncio, que a sua oração, que você bendizer o nome de Deus, mesmo nessa situação, você cala a boca de Satanás. Você cala todas as blasfêmias e tudo aquilo que é dito contra você. Você aniquila as trevas e você engrandece ao seu Senhor. Por isso, fique firme, não importa o que aconteça, pois Deus está no controle da sua vida. E nada acontecerá, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça sem que Deus permita. Jó pegou-se firmemente na sua integridade
e na sua verdade que não havia pecado. Ele bendisse o Senhor mesmo não entendendo o que estava acontecendo na sua vida. Ficou firme nas suas convicções de fé e não naquilo que ele estava sentindo, não em seus sentimentos por ver aquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente baseou toda a sua vida, todo aquele momento na sua fé, crendo que o Senhor era vivo na vida dele, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Outra coisa, Satanás só pode tocar no povo de Deus com a permissão do Senhor. Se não houver a permissão de Deus, Satanás jamais poderá tocar a tua vida. Então, lembre-se que Deus sempre estará nos ajudando a formar, a construir o nosso caráter, para que possamos parecer cada vez mais com Jesus. E para isso, muitas vezes, teremos que passar por aflições, passar por dificuldades. Mas enquanto isso, andamos pela fé. E assim como Jó, nós podemos dizer e podemos proclamar: bendito seja o nome do Senhor. E aí podemos ver, depois de tudo isso ocorrido na vida de Jó, podemos constatar a fidelidade, o amor de Jó por Deus. Jó não servia a Deus apenas para resolver os seus problemas ou para encher a sua conta bancária. E como podemos ver aqui no texto, em Jó 1, 21, Jó diz as seguintes palavras: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que profunda declaração de fé feita por Jó. Em primeiro lugar, ele olha para o seu passado, para o dia do seu nascimento, e diz: Nu saí do ventre da minha mãe, sem nada. Aqui Jó reconhece que ele é apenas um mordomo de Deus, que somos apenas mordomos de Deus, cuidando daquilo que Deus nos dá por uma breve passagem do tempo que temos aqui na terra. É quase nada o tempo que temos aqui na terra. Se você puder imaginar a eternidade, imagine a eternidade vindo antes de Gênesis 1. A eternidade vem lá do eterno. Aí chegamos em Gênesis 1, onde tudo é criado. 4.000 anos depois, mais ou menos, digamos que temos aqui a sua vida. Você nasceu. Quantos anos você viverá? 80, 90 anos no máximo? Então eu te digo, o que são 80, 90 anos perto de toda a eternidade que veio e de toda a eternidade que irá no futuro? A noção de tempo de Deus é muito diferente da nossa. E Jó reconheceu que nessa terra ele era apenas um mordomo de Deus por um breve espaço de tempo. Em seguida, Jó olha para o futuro, para o dia da sua morte, e diz: E nu voltarei. Ou seja, nada do que ele adquiriu nessa vida, do que ele recebeu de Deus, o acompanharia para a próxima vida, para a vida com Jesus nas mansões celestiais. Tudo ficaria aqui. Por fim, Jó olhou para o alto e disse: O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de amaldiçoar a Deus por todas as coisas que estavam ocorrendo em sua vida, em vez de murmurar, de perder o seu tempo reclamando, como Satanás apostou que ele faria, como Satanás colocou todas as suas fichas que ele faria, mais uma vez Satanás perdeu, porque ele abençoou ao Senhor. Agora, coloque-se no lugar de Jó. Imagine que, de um dia para o outro, você perca tudo que você construiu na sua vida, com o seu suor, dia após dia. Imagine que os seus filhos amados sejam tirados de você.
e que após isso, úlceras malignas apareçam no seu corpo, que você precisará de um caco de telha para coçar, de tão horrível que isso se torne para você. Imagine todas essas aflições do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Será que seria fácil você dizer após isso: bendito seja o nome do Senhor? Você pode estar acostumado ou aprendeu a ter uma vida religiosa que, na verdade, ela é inútil para Deus, onde as suas ações da sua vida não correspondem à vontade de Deus. Mas aí você aprendeu ou pensa que entregando os seus dízimos, entregando as suas ofertas, você apagará os seus pecados e as suas ações erradas, como o bode da expiação, lançado no deserto para morrer juntamente com os seus pecados. Não se engane, meu amigo e minha amiga. Não se engane. Não deixe ser enganado. Para Deus o mais importante, para Deus o que mais importa é a sua fidelidade, são as suas ações, é o que você faz, as escolhas que você toma durante a sua vida, baseadas na palavra de Deus. Não aquilo que você dá, que você sacrifica, que você entrega, como muitos dizem para que você o faça. Você pode verificar aqui em Mateus 9, no versículo 13. A palavra de Deus te ensina a verdade. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A palavra de Deus aqui é bem clara. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Para Jesus não interessa o que você sacrifica para o seu altar, pois o verdadeiro e único sacrifício foi feito na cruz do Calvário, aonde Ele morreu pelos teus pecados. A culpa de Jesus ser pregado na cruz é minha e é sua, pois Ele morreu pelos nossos pecados. Então não importa quantos bois, quantas cabras, não importa quantos porcentos você der, carros, casas, não importa o que você entregue para esses falsos líderes, nessas falsas denominadas igrejas, porque Deus não se preocupa com isso. Deus quer saber se você tem cuidado da sua família, se você tem honrado o seu pai e a sua mãe, se você tem se afastado do pecado, se você não tem adulterado, se você não tem se entregado a vícios, se você tem tido misericórdia das pessoas, se você tem ajudado os pequeninos que passam e atravessam pela sua vida, se você os tem dado de beber, os tem dado de comer. Essa é a preocupação de Jesus. Ele não está preocupado com o que você pode dar a Ele. Porque você fazendo tudo isso e usando da misericórdia, como diz o texto, é desta maneira que você honra e agrada ao seu Senhor. E eu faço uma pergunta para vocês agora. Imagine que Satanás entre hoje nos átrios do Senhor. Se apresente ali como ele se apresentou no caso de Jó. E Satanás peça a sua cabeça. Peça para que Deus coloque você no banco dos réus hoje. O que você acha que o Senhor diria ao seu respeito? E por fim, chegamos aqui ao resultado da fidelidade, da determinação e da fé de Jó. O que tudo isso que Jó
se apegou, trouxe como resultado para a sua vida. Vamos ler aqui em Jó 42, a partir do versículo 10. Vamos ler até o 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quesia, e o nome da terceira Queren-Hapuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Pois é, Jó não se importou com nada que Deus pudesse dar a ele. A única preocupação de Jó era ser fiel, era ser um servo digno que honrasse o seu Senhor. E isso causou em Deus uma resposta mais do que justa. Deus abençoou a vida de Jó muito mais do que antes o havia feito. Então, quero chamar você agora a orar comigo. Se você ainda não conheceu esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, de misericórdia, um Deus que pode virar o seu cativeiro da mesma maneira que ele virou o cativeiro de Jó. Mas eu já quero te avisar: ame a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. Crie em você a cultura do amor verdadeiro. Embuta na sua mente um reino de consciência, como é ensinado por Jesus. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aqui está a grande oportunidade. Esse será o seu maior presente: a morte do seu Salvador na cruz pelos teus pecados. Vamos orar? Meu Senhor Jesus, recebo a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida. E peço, Senhor, que Tu escrevas o meu nome no livro da vida. Que o Senhor me receba de braços abertos no dia em que o Senhor marcou aí nas suas mansões celestiais, para que possamos viver por toda a eternidade. Espírito Santo, vem agora a partir deste momento fazer morada em minha mente, em meu coração, renovando e restaurando a minha mente. Venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. Muda, meu Pai, os meus hábitos. Me mostre, meu Pai, aquilo que estou fazendo de errado e me dê forças para que eu possa corrigir. Senhor, que eu seja digno, que eu seja um servo fiel, que a minha fidelidade, meu Pai, seja profunda e inabalável como a minha fé. Que o Senhor venha me encher cada vez mais de Ti, Senhor. E que se houver alguma acusação contra a minha vida, que os meus atos e as minhas ações a favor da Tua palavra possam falar por mim, por si só. Entrego a minha vida em Tuas mãos, a vida da minha família. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, Senhor.
É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa guiar os teus passos, que o Espírito Santo venha fazer morada na tua mente, no teu coração. E que Satanás não possa ter nenhuma condenação contra a tua vida, pois a tua vida está enfincada na pedra, na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e nos vemos no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal!